Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e no vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa bolsa maravilhosa. Essa é a bolsa Serena, é uma bolsa em peça inteira, igual vocês estão vendo aí no vídeo, super fácil. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa vídeo aula, espero muito que vocês gostem. Ela foi inspirada na bolsa Caterina, que eu já ensinei aqui no canal. Eu fiz um modelo diferente, ó. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse novo modelo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também compartilha esse vídeo, que essa é uma forma prática e rápida de você contribuir aqui com o meu trabalho. Se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então é isso, vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Serena, utilizei 600 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros na cor bege, agulha número 5 para fazer a peça e agulha número 4,5 para trabalhar na alça da nossa bolsa. Também a gente vai precisar de tesoura, um botão imantado de 18 milímetros, isqueiro, alguns marcadores e fita métrica. Então, a gente começa fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 79 correntes. Terminada essa corrente inicial, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente vai ficar com 58 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás, ó, a gente vira a corrente, a gente vai trabalhar nessas alças que ficam atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alça, vai na segunda e a gente começa fazendo um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, a gente vai dar início ao nosso padrão de ponto espinha. Então, a gente vai passar a agulha, ó, nessa segunda perninha do ponto de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo, dessa forma. Então, a gente volta lá, pega a laçada na agulha e a gente passa a agulha na perninha do ponto de baixo, ó, dessa forma. Vai na alcinha seguinte da corrente, ó, trabalhando sempre nas alcinhas de trás da corrente, puxa uma laçada. Ficamos com 3 laçadas na agulha e agora puxa uma laçada final por dentro dessas 3. Finalizamos o ponto espinha. E aí a gente repete o mesmo padrão, ó. A gente vai passar a agulha nessa última perninha do ponto de base, ó. São 3 perninhas, a gente vai trabalhar na última. Passa a agulha novamente, ó. Vai na alcinha seguinte do ponto de base, pega mais outra laçada, fica com 3 laçadas na agulha, passa uma laçada final. E aí a gente vai repetindo esse mesmo padrão até chegar ao final da carreira. Esse é o ponto que eu conheço como ponto espinha. E eu vou fazer um total de 78 pontos. Pronto, cheguei no final da carreira e eu vou tirar a medida novamente, porque a minha peça tende a diminuir. Meus pontos são apertados, então a peça agora ela vai ficar com 52 centímetros. Agora a gente vai dar continuidade, chegando nesse final, ó, da carreira. Essa é a primeira carreira do ponto espinha. A partir de agora a gente só trabalha com esse tipo de ponto. Então, no final da carreira a gente faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai trabalhar passando a agulha, ó, pelo meio do ponto de base, dessa forma que eu tô mostrando para vocês.
A gente sempre dá início ao primeiro ponto fazendo um ponto baixo, para depois a gente poder seguir o padrão do ponto espinha. Então a gente começa fazendo esse ponto baixo, na sequência a gente começa seguindo o padrão, ó. Então a gente pega a agulha, passa a agulha na última perninha do ponto de base, volta lá, pega a laçada, passa a agulha, ó. Vai no ponto de base seguinte, puxa uma laçada. Fica com 3 laçadas na agulha, passa uma laçada final. E aí a gente começa a repetir o mesmo padrão. Passa a agulha na última perninha do ponto, vai no ponto de base, puxa uma laçada. 3 laçadas na agulha, puxa uma laçada final. E aí a gente vai seguindo esse padrão até o final da carreira. Essa é a segunda carreira. E eu vou fazer um total de 23 carreiras. A partir de agora, a gente trabalha passando a agulha pelo meio, ó, de cada um dos pontos de base, nas carreiras seguintes também, tá? Então, nas carreiras seguintes, é só passar a agulha pelo meio pelo ponto de base e a gente começa as carreiras fazendo ponto baixo para depois seguir o padrão de ponto espinha. Sempre começa com um ponto baixo. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua. Começa fazendo um ponto baixo, depois segue o padrão de ponto espinha e assim por diante. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, que a partir de agora o padrão é só esse, e volto para a gente dar continuidade. E finalizei as 23 carreiras, agora vamos tirar as medidas. Então, essa peça vai ficar com 48 centímetros de comprimento por 19 centímetros de largura. Então, esse é o tamanho da nossa peça. Essa é a parte do meio. Então, eu já cortei o fio para poder fazer o acabamento. Então, a gente finaliza, ó, nesse último ponto do ponto espinha. Então, cortei o fio, pega a ponta desse fio e a gente passa por dentro dessa última laçada. E aí, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos para a gente poder fazer o acabamento. É só cortar e queimar a ponta. Terminado de fazer esses acabamentos, agora a gente vai para a próxima parte. Então, a gente pega o restante do fio. A gente não trabalha nessa parte por enquanto. A gente vai começar fazendo correntes. Então, começa fazendo esse nó inicial. Na sequência, eu vou fazer 12 correntes. Finalizei as 12 correntes, vou tirar a medida. Então, essa corrente vai ficar com 10 centímetros. Então, agora a gente vai trabalhar na peça que a gente fez anteriormente. Então, pega essa peça, a gente abre ela, a gente vai no primeiro ponto de base, ó, a gente vai dar continuidade nessa corrente, na peça, só que a gente vai fazer pontos baixíssimos. Então, a gente vai nesse primeiro ponto, passa a agulha e a gente vai fazendo pontos baixíssimos até o final da carreira. A gente trabalha nesses 78 pontos de base da peça. Então, após as 12 correntes que fizemos no início, a gente continua fazendo pontos baixíssimos na peça, igual mostrei para vocês. São 78 pontos baixíssimos até chegar no final da carreira.
E pronto, gente, ó, terminei os 78 pontos baixíssimos. Tá lá a ponta, ó, da corrente que a gente fez no início. E agora também a gente vai fazer 13 correntes desse lado. Nesse lado a gente faz uma corrente a mais, porque a gente volta fazendo já a carreira de ponto espinha. Então a gente sempre acrescenta uma corrente a mais quando a gente vai voltar na carreira. Na corrente do início não teve necessidade, mas nessa a gente faz 13 correntes. Então a gente trabalha na parte de trás, ó, da corrente, nessas alcinhas, da mesma forma de antes. A gente começa fazendo um ponto baixo, para depois a gente seguir o padrão do ponto espinha. Então aí a gente repete o mesmo padrão até o final, lá na ponta da corrente inicial que nós fizemos. Então começa agora o padrão de ponto espinha, da mesma forma que a gente fez no corpo da bolsa. Vai fazendo esse ponto espinha até chegar lá no final. Então, nesse início eu fiz 12 pontos de base, agora eu continuo fazendo esse ponto espinha no corpo da peça, são 78 pontos de base também, e aí eu finalizo com mais 12 pontos, que é onde a gente fez aquela corrente inicial lá. Pronto, ó, finalizei os 78 pontos de base do corpo, agora eu vou dar continuidade na corrente, aquela corrente inicial que a gente fez, 12 correntes. Então eu viro a corrente para a parte de trás, que eu vou trabalhar naquelas alcinhas. E aí eu continuo seguindo o mesmo padrão, só que eu passo a agulha pegando a alcinha de trás da corrente, igual a gente estava fazendo antes. E aí eu vou fazer um total de 12 pontos de base. Chegando no final dos 12 pontos de base, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente começa com um ponto baixo. E na sequência a gente segue o padrão do ponto espinha. Sempre no começo da carreira é um ponto baixo, depois a gente segue o padrão. E aí a gente vai fazendo esse ponto espinha até chegar lá no final da carreira. São 102 pontos no total, desde o início dessa corrente até o final da corrente, 102 pontos. Eu vou fazer 5 carreiras seguindo o padrão do ponto espinha e com 102 pontos de base. São 5 carreiras. Eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente finalizar essa parte. Terminada as 5 carreiras, eu já aproveitei para colocar esses marcadores para fazer a divisão, ó. Então a gente vai contar nesse início 45 pontos, no meio são 12 e no final mais 45 pontos. No final das 5 carreiras que nós fizemos, a gente faz uma corrente e continua fazendo o mesmo padrão. Começa fazendo um ponto baixo, na sequência eu continuo fazendo o padrão do ponto
espinha. E aí eu vou trabalhar apenas aonde está o marcador, são 45 pontos. Então eu trabalho nesses 45 pontos de base, seguindo o padrão do ponto espinha. Cheguei no final, ó, dos 45 pontos de base, ali onde está o marcador. Agora a gente vai subir essas carreiras. Eu vou fazer mais 5 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Chegando aqui no final da carreira, faço uma corrente, viro a peça e continuo a carreira fazendo um ponto baixo no início, depois eu sigo a sequência do ponto espinha. São 5 carreiras no total. E pronto, ó, subi essas 5 carreiras, conforme vocês podem ver. Agora eu vou tirar a medida. Então, essa parte vai ficar com 28 centímetros de altura. E essa largura é de 5 centímetros. Então, essa primeira parte está finalizada. Agora a gente vai cortar esse fio para poder fazer o acabamento. Então, corta a ponta. Nessa última laçada, a gente passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada, ó. Depois a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos e, para finalizar, corta e queima. Agora nós vamos trabalhar desse outro lado da peça. Então a gente pega o restante do fio, vai lá onde está o marcador, do lado do marcador, naqueles 45 pontos de base, passa a agulha, puxa uma laçada no restante do fio e a gente começa fazendo um ponto baixo. Então faz esse primeiro ponto baixo e eu vou subir mais uma corrente, ó. Agora eu começo a seguir o padrão do ponto espinha, ó. Passo a agulha, pegando uma das perninhas desse ponto baixo, vou no ponto de base seguinte e começo a seguir o mesmo padrão de antes. E aí eu vou fazendo esse ponto espinha até o final da carreira. São 45 pontos de base, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Eu vou fazer também um total de 5 carreiras, seguindo o mesmo padrão que a gente fez do outro lado. Pronto, ó, terminei, fiz as 5 carreiras desse outro lado também, ficou dessa forma. É igual, o tamanho vai ser o mesmo, ó, a gente pode dobrar para ver como é que fica, mas é exatamente igual. E aí eu vou cortar esse fio para poder fazer o acabamento. Então a gente pega essa última ponta do fio e passa por dentro da última laçada, da mesma forma que a gente estava fazendo antes. E aí vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima. E pronto, a gente terminou o primeiro lado, agora a gente vai para a segunda parte, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez nesse primeiro lado. Então, pega o restante do fio, a gente começa fazendo 12 correntes, depois a gente dá continuidade nessas correntes na peça, fazendo 78 pontos baixíssimos, e no final a gente faz 13 correntes, da mesma forma que a gente fez no primeiro lado. É igual, não vai mudar nada. É só você voltar ao vídeo, assistir novamente e ver como a gente fez essa parte. Então, começa fazendo 12 correntes, depois a gente dá continuidade na peça. É bem simples esse passo a passo. E aí, depois a gente faz o ponto espinha para aumentar a peça. Então, vou adiantar essa parte, porque é exatamente igual ao que a gente fez, e volto para a gente finalizar a nossa bolsa. Pronto, a nossa peça está pronta. Então, antes da gente poder montar ela, eu vou tirar as medidas. Então, essa peça aqui na parte do meio, ela vai ficar com 47,5 centímetros de comprimento. Nessa parte maior, ela vai ficar com 62 centímetros também de comprimento. E agora de largura, nessa parte vai ficar com 35 centímetros.
E essa parte do meio vai ficar com 27,5 centímetros. Então, esse é o tamanho da nossa peça. Agora, a gente vai fazer a última parte, que é montar a nossa bolsa. Então, dobra a bolsa ao meio dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Pega o restante do fio, a agulha, e agora a gente vai fazer a costura na lateral. Eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, pega lá o restante do fio, ó, passa a agulha no meio do ponto de base, ó, pegando apenas uma das perninhas, e a perninha do outro lado. Esses pontos, eles vão casar, porque tem a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, passa a agulha, faz esse primeiro ponto baixo, e na sequência a gente vai fazendo pontos baixíssimos, pegando uma perninha de um lado e uma perninha do outro ponto também. Só pontos baixíssimos até o final da carreira. Separa essa ponta do fio, que é essa ponta do início, depois a gente vai fazer o acabamento nela. Então, coloquei ela para dentro da peça e aí eu continuo só fazendo pontos baixíssimos. Pronto, ó, finalizei, cheguei no final da carreira. Agora, para não ter que cortar esse fio, eu vou levar esse fio lá para essa ponta, ó, que a gente vai fazer a costura assim, essa costura reta. Então, eu vou levar esse fio para outra ponta, essa ponta, vou fazendo pontos baixíssimos aí nessa peça, só para levar o fio para lá, para aquela ponta, para a gente poder fazer a última costura. Então, vou fazendo só pontos baixíssimos. Pronto, ó. Agora que esse fio tá aí na ponta, eu vou fazer essa costura reta. Eu vou fazer pontos baixos agora para fazer a costura da parte de baixo da peça, esse é o fundo da nossa bolsa. Então, vou fazer uma costura de pontos baixos. Então, vou passando a agulha de um lado para o outro, pegando essas duas partes e fazendo pontos baixos até o final. Pronto, chegando nesse final, a gente corta o fio, a gente vai passar a ponta desse fio por dentro dessa última laçada, para a gente poder fazer o acabamento. O acabamento é da mesma forma de antes, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima a ponta. E pronto, finalizada essa costura, agora a gente vai seguir o mesmo passo a passo para fazer a costura do outro lado. A gente começa fazendo ponto baixíssimo nessa primeira parte, depois a gente costura o fundo. É o mesmo processo. Pronto, terminada a costura, a nossa peça vai ficar assim. Agora a gente vai virar essa peça para o lado direito. Toda a costura é feita pelo lado do avesso. Então agora eu viro para o lado direito para poder fazer a etapa final, que é a parte da alça da nossa peça.
Pronto, finalizamos essa parte. Antes da gente dar continuidade, a gente vai fazer primeiro a alça. Essa alça ela fica presa por dentro da bolsa, então a gente vai começar primeiro pela alça. Então vou pegar a agulha 4,5 para trabalhar nessa alça, que eu quero que a alça fique fina. Começo fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer 4 correntes. Essa alça eu já ensinei ela aqui no canal, vou deixar também um link aqui embaixo, caso vocês ainda não tenham assistido essa aula. Então, faço essas 4 correntes iniciais, vou lá na primeira corrente, passo a agulha e eu começo fazendo pontos baixíssimos. Essa alça é uma alça infinita, a gente apenas vai subindo ela, trabalhando em pontos baixíssimos em cada uma dessas correntes de base que a gente acabou de fazer. Na sequência, a gente vai subindo ela em espiral, só fazendo pontos baixíssimos. Essa é uma das opções de alça, mas você pode fazer também outro modelo da sua preferência. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo alguns links das aulas que tem aqui no canal com alguns modelos de alça. E aí a gente vai subindo essa alça, como eu falei, em espiral. Eu vou fazer ela com um tamanho de 100 centímetros. Se você quiser fazer ela maior, é só você continuar subindo essa alça. Então, vou adiantar e volto para a gente finalizar. Pronto, finalizei a alça e ela vai ficar dessa forma, ó. A gente vai encaixar ela assim na bolsa. Eu fiz ela um pouquinho maior, que eu vou ter que desmanchar também a ponta para depois fazer a emenda dela. Mas ela vai ficar com o tamanho final de 100 centímetros. Então, agora, ó, eu vou fazer essa costura da lateral da bolsa para a gente poder prender essa alça. E para fazer a costura da lateral, eu vou usar agulha de costura normal e fio de nylon 0,30. Ele é bem fino. Se você quiser também, você pode fazer a costura com o próprio crochê. Então, a gente pega a peça, a gente vai dobrar essas laterais que ficaram mais pontudas. Nessa parte vai ser onde a gente vai passar a alça, ó, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. A gente dobra, passa a alça por dentro e depois a gente começa a fazer a costura. Então, a gente pega a alça, conforme eu estou mostrando para vocês no vídeo, dessa forma, e fecha essa parte da peça. Eu achei mais fácil colocar a alça antes de fazer a costura do que depois. Então, coloca essa alça dessa forma e a gente vai passar uma costura ali, ó, com fio de nylon. Pronto, terminada a costura de um lado, a gente vai fazer a mesma costura do outro lado. Então, pega a alça, ó, passa por dentro do outro lado, dobra e faz a mesma costura também com o fio de nylon. Depois, por último, a gente vai emendar essa alça, uma alça na outra. E ela vai ficar assim, ó. Pronto, agora é a hora da gente fazer a emenda na alça, ó. Então, a gente vai casar esses pontos, também fazendo pontos baixíssimos. Então, a gente vai lá na última laçada, ó.
pega lá a ponta do início da alça e a gente vai fazendo pontos baixíssimos, casando um ponto com o outro. Só pontos baixíssimos. E para finalizar, a gente corta a ponta desse fio, vai escondendo ele por dentro da alça, depois corta a pontinha e queima. E aí a gente vai puxar essa parte da emenda para essas laterais, para que essa emenda fique escondida por dentro dessas laterais. Então a gente puxa a alça, ó, de forma com que essa emenda fique escondida. E a nossa bolsa está quase pronta. Para finalizar, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, ó, nessa borda. Então pega o restante do fio, passa a agulha nesse primeiro ponto ali da base, puxo uma laçada e eu vou fazer pontos baixíssimos. Só que eu vou fazer pontos baixíssimos apenas nessas colunas que eu tô mostrando para vocês, ó, pulando de uma coluna para outra para que feche um pouco essa abertura da bolsa. Se você não quiser, não precisa fazer esse acabamento. Eu achei que essa abertura ficou larga, então eu vou fechar ela fazendo esses pontos baixíssimos. E pronto, chegando no final da carreira, a gente corta o fio e a gente faz o acabamento. Puxa essa última laçada para a parte interna da peça. Depois a gente passa a ponta do fio por dentro da última laçada, puxa, vai escondendo esse fio por dentro da peça, depois a gente corta e queima a ponta. E a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado. A gente vai fazer também esse mesmo acabamento em pontos baixíssimos. Então aí a gente pega o restante do fio e faz essa carreira de pontos baixíssimos, também trabalhando em cada uma das colunas, igual mostrei para vocês anteriormente. E para finalizar, a gente costura o botão imantado, ele é de 18 milímetros, eu vou usar a agulha de costura normal e o fio de nylon também 0,30. Então a gente costura ele e finaliza a nossa bolsa. E esse é o resultado final da nossa bolsa Serena. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se restou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, também compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!